Galera, vamos falar um pouquinho da entrevista do Hulk no Charla Podcast e também um pré-jogo do Atlético e São Paulo, falar um pouquinho desse jogo, tá bom? Primeiro, é importante falar do Hulk, que ele falou sobre o Milito. E eu até fiquei feliz, porque o Milito ele é um grande treinador e o Hulk ele disse isso, né? Cara, a gente trabalhou com o Milito é um grande treinador, eu gosto muito dele, sabe muito de bola. Vou pegar as aspas pra vocês, ó. Que eu achei legal e ele, lógico, ele faz uma crítica à final da Libertadores, porque ele queria a mudança. Não questionando o Milito, ele é um cara que tem máximo respeito, ótimo ser humano, muito bom treinador, entende muito de bola, apesar de jovem, entende muito, mas pecou naquela final, porque ele falou que o Atlético ele podia ter sido modificado logo depois da expulsão, e o Atlético precisava de um fator novo, precisava ter uma mudança ali tática, porque o Botafogo já tinha entendido como é que o Atlético ia jogar, né, já mostrou como é que o Atlético ia jogar, e eu estou com ele. Eu também acho que o Atlético precisava ter mudado naquela final contra o Botafogo, mudar do jogo, mudar do anime, com uma substituição, ia mudar a postura do Atlético. E não, isso não aconteceu. Eu acho que o Milito ele tem alguns defeitos, ele foi teimoso em alguns momentos. Alguns momentos ele exigia muito fisicamente, um momento que tinha que ter calma, tinha que poupar, tinha que trocar. O Atlético tinha o elenco sim enxuto e a culpa não é toda dele, pelo contrário, eu acho que ele tem muito mais mérito do que culpa, mérito em levar o Atlético à final, mérito em jogar daquele jeito contra o River, ele tem muitos méritos, sou fã dele, acho que um dia vai voltar pro Atlético, gosto do trabalho, mas pecou, jovem, perdeu uma final, não vou falar por bobeira, mas no detalhe, talvez na falta de ter sido um pouco mais corajoso, coragem que ele teve durante todo o ano, né? Mas foi legal essa aspa do Hulk pra gente entender se tinha algum problema no elenco, se isso afetou. E ele disse que não, que gostava muito do Milito e eu achei isso muito legal. E realmente, faltou. Faltou mais peças, faltou mudar o jogo e o Atlético sofreu. E o Botafogo foi fatal, foi leal, machucou demais o Atlético. E isso foi um problema ali, infelizmente para nós atleticanos, estava presente, mas faz parte do futebol. Mas espero que um dia ele volte. Você atleticano, você gosta do Milito? Deixa aí nos comentários pra mim. E se puder se inscrever, deixar o like no canal, vai ajudar demais. Falando do Atlético São Paulo, cara, Atlético São Paulo vai ser um jogo que o Atlético precisa vencer. Eu falei que o calendário ele vai ser robusto, ele vai ser pesado. E o Atlético ele tem que fazer 9 pontos na sequência agora. 3 contra o São Paulo, 3 contra o Iquique, 3 contra o Vitória. Essas 3 vitórias são extremamente importantes contra o Atlético. Eu acho que ele vai de Arana e Natanael, acho que vai de Lianco e também vai de Alonso. Vai manter o Alan Franco, vai manter o Scarpa no meio de campo. Acho que ele vai de Rony, Coelho e Hulk no ataque. Eu imagino que esse deve ser o galo para esse jogo. É um jogo difícil, cara. O São Paulo, ele não tem... ele tem um bom time, ele não tem um grande elenco. Eu acho que ele vai poupar alguns jogadores, apesar de ter empatado com o Sport na primeira rodada. Eu acho que se ele esticar muita corda para Oscar, para Lucas, eles vão ter problema mais na frente. O Atlético precisa desses 3 pontos. É um jogo, para mim, vital para a sequência do Atlético. Espero ver um Hulk decisivo mais uma vez contra o São Paulo, que é o pai do São Paulo, joga muito bem contra o São Paulo. Eu quero ver, tô com uma expectativa alta sobre o Hulk. Eu queria muito que ele resolvesse, voltasse a confiança. É um jogador, fora da curva. E eu queria ver também o Coelho, cara. Eu queria que o Coelho despontasse mais. E o Júnior Santos. O Júnior Santos tá precisando entrar nesse time da Liga. É o que eu falei, o Paulinho ele é melhor que o Júnior Santos, Coelho e Rony, não tem como, ele é melhor que o Coelho, é melhor que o Rony, é melhor que o Júnior Santos. Porém, o Atlético tem 3 jogadores, antes só tinha 1. Esses 3 jogadores pro elenco são muito mais importantes, óbvio, da rodagem. Isso quer dizer que eles são mais decisivos? Não. Pelo contrário. Eles são bem menos decisivos e isso é um problema pro Atlético, tá? Isso vai ser um problema pro Atlético, só pra vocês ficarem ligados e entender melhor essa situação. Além disso, eu acho que esses jogadores eles precisam se provar e o Atlético ele precisa vencer, gente. Não vencer no início do Brasileiro é muito problemático. Porque isso pode te atrapalhar, incomodar demais ao longo da temporada, principalmente na briga, né? Porque o seu início do Brasileiro ele mostra aonde você vai brigar na tabela, aonde você pode chegar no final da temporada. E pra mim isso vai ser essencial pro caminho do Atlético, principalmente o Atlético vive uma maratona. Galera, é uma maratona de jogos. Então, assim, não tem muito o que dizer sobre isso. Acho que defensivamente o Atlético tá seguro contra o São Paulo. Acho que o São Paulo ele é um time chato, é um time perigoso, principalmente na bola aérea. Mas o jogo do Atlético, pra mim, encaixa com o jogo de São Paulo. Mas tem que achar um gol pra poder contra-atacar. Porque o contra-ataque do Atlético é muito fulminante.
O Atlético erra muitos gols e isso é um problema. O Atlético, eu acho que ele vai criar muitas chances contra o São Paulo, vai ter muitas possibilidades de ataque contra o São Paulo, mas isso é um problema que o Atlético não tem conseguido reverter isso em gol. Não consegue fazer muitos gols. Perdeu muitos gols agora contra o... Como é que é o nome do time, gente? Contra o Cienciano, perdeu muitos gols contra o Grêmio e essa instabilidade ela é ruim. O Atlético precisa fazer gols para isso gerar mais confiança, para os atletas entrarem naquela... Vambora! Sabe? Entrar naquela dinâmica. Enfim, eu prevejo um jogo difícil, poucos gols, mas eu prevejo uma vitória do Atlético. Eu acho que essa vitória, gente, ela precisa acontecer. Eu sei disso, eu acho que o Cuca também sabe disso. O Hulk também sabe disso, os atletas também sabem disso. O Arana precisa jogar mais bola. O Natanael precisa jogar melhor, não foi bem contra o Grêmio. O Alan Franco eu espero que volte para jogar. Gosto muito do Alan Franco, acho um ótimo jogador. Eu acho que o time do Atlético é mais time para ganhar de São Paulo hoje, tá? Acho que o São Paulo tá muito cansado fisicamente. O Lucas e o Oscar não estão conseguindo jogar juntos. Defensivamente, o Zubeldia foi 3 zagueiros e 3 volantes. Eu acho que ele vai com 3 zagueiros e 3 volantes contra o Atlético. Eu acho que o Atlético vai sim arrumar ver um stop the bus ali. E o São Paulo vai tentar um empate para tentar contra-atacar e conseguir um golzinho. Quem sabe esse golzinho, o seu gol da vitória. Acho o Atlético favorito. O Atlético precisa vencer. A gente não pode... Ah, Matheus, não. O Atlético precisa vencer, galera. Precisa vencer. É muito importante essa vitória. É muito importante 3 pontos. Principalmente no campeonato tão desgastante e longo como o Brasileirão. Tá? Acho que é isso. Essa entrevista do Hulk. Também o pré-jogo do Atlético e São Paulo aí. Vejo um jogo truncado. São Paulo atrás. O Atlético pressionando mais. Mas o Atlético precisa fazer essas bolas entrarem e não deixar o São Paulo contra-atacar. O Atlético, às vezes, consegue fazer isso muito bem. E estava fazendo isso muito bem. Vamos ver se vai conseguir manter. O que vocês acham? Atlético favorito ou não? E conta se vocês gostam ou não do Milito. Se inscreve no canal, deixa o like. Tamo junto, é nóis.